Botswana, Uruguai, olá, Italy, Zâmbia, Moçambique, Nigeria, Brazil. Good morning, Brazil. Mexico, US. So many people from so many countries. Thank you, everyone, for joining us today. Good morning, good afternoon, or good evening, everyone, depending on where you're joining us from. It is our pleasure to be with you here today. My name is Boa tarde a Lakshmi, that is todos, é um Niloran's prazer name, estar and together convosco. with my co-host Chamo-me here, Lígia Viana, Lakshmin. we are part of the Youth Com for os meus Climate team. colegas somos parte Welcome da to Youth the for second Climate. session of the Deep Dive Sejam Webinar Series bem-vindos for the à for segunda the Youth for sessão de Deep Climate Dive Health Solutions Webinar para 2026. Youth for Climate Before we begin, just a 2026. quick note that Antes you de might already have começar, seen temos via algumas chat, but notas we do que have talvez poderão ter visto interpretation no chat. Nós temos available in this webinar. interpretação So disponível this webinar para is este available in webinar. English, E neste French, webinar está Spanish, and disponível em inglês, Portuguese with francês, live interpretation, português simultaneous para interpretation. In interpretação addition, live simultânea. captions are also available in the Também Zoom in temos several languages. o You nosso can access Zoom, through que the está captions disponível em option diferentes at the bottom línguas. of your Nós screen. podemos ver My isso colleagues are através already das sharing instructions transcrições. in the chat Meus so that you colegas can estão a select partilhar the as language instruções for no questions. chat para que vocês possam So solucionar a let's walk through the língua da agenda vossa today. We preferência. have a Olhando very para a exciting agenda de webinar. hoje, temos In um this webinar webinar, we muito will focus on the interessante e new neste thematic webinar iremos areas nos and focar reintroduce one nas as well novas of the áreas Youth for Climate temáticas. Contour Solutions 2026, which was already launched on Esta March área 2nd, as you know. temática que foi And lançado we no are dia 2 de joined by março. colleagues from E UNDP who will guide temos us through colegas the. da In PNUD the first que part of the irão nos webinar, we ajudar will a explore compreender. E na architecture for primeira parte, adaptation. iremos And explorar as questões da in arquitetura this para adaptação. in this first sorry in this first of architecture for adaptation with our colleagues Omar Zemrag, Temos climate o nosso change and colega technical Omar, solutions que at irá UNDP's Climate Hub, partilhar PPS. a sua We'll experiência explore how como cities and técnico the da built PNUD. environment play a Ele critical irá role in climate partilhar como é adaptation, que as particularly in the context of cidades urban têm um resilience and papel national climate importante strategies such as na adaptação NDCs. climática, And assim then we como will nas hear estratégias da from adaptação Sama climática. Taha, technical specialist on Temos climate também a change colega adaptation for the Asia Samataha, Pacific region at técnica UNDP, who will de present adaptação practical approaches climática to para climate a Ásia adaptive architecture Pacífica, na design, PNUD. including how Ela irá buildings and partilhar construction também a practices can concepção respond to e climate risks such projetos as heat, que flood, drought, respondem and aos floods. riscos After that, we climáticos. will move to sustainable fashion and Depois disso, textiles, iremos where ver Amanda a Fagan, Global questão Climate da Policy moda e Coordinator for indústria Climate Strategies têxtil. and Policy Iremos Team at ouvir a nossa UNDP, will explore colega how innovation in the da fashion sector PNUD, que irá can explorar a support more profissão e sustainable production inovação, como é que models, isso pode ser circular usado para approaches, and termos inclusive value um chains. ciclo de We will abordagem then have Q&A sessions sustentável. Temos where you também will have the opportunity a to ask parte de questions related to the perguntas e thematic respostas, areas onde vocês presented today. poderão colocar Just as a quick questões note, nas áreas if you have any temáticas. questions Só related to para the anotar, application caso process tenha of the Contour alguma questão Solutions em eligibility relação à criteria or candidatura para evaluation, esta chamada those para topics were already soluções, covered in the first deep dive estes webinar. tópicos já And you can foram also find more information in abordados the Contour no Solution último guidelines webinar and e at the também overall poderá document on the Youth ver for as Climate informações platform. no My documento colleagues da will also diretriz que share está some of disponível na those nossa links in the chat. plataforma. O So nosso we will colega keep irá partilhar visibility very estas much informações no for chat. the thematic areas Portanto, this time. a And in the parte second de half of this perguntas e webinar, respostas my colleague irá will focar-se explain nos automation. temas que aqui iremos We will first hear discutir. from Dr. Madeline Primeiro iremos Nayara ouvir da Tusa. doutora Madeline She's a regional Nayara technical Tussa, specialist for water que é ecosystems and técnica regional biodiversity para at águas, UNDP Regional ecossistema e Center for Africa, biodiversidade who will introduce the no thematic Centro area of Regional da oceans and blue PNUD, que irá falar sobre os highlighting oceanos how e youth led economia solutions can azul support e ocean como é health, que as soluções das juventudes biodiversity podem protection, ajudar and a saúde sustainable dos livelihood in local oceanos. communities. And finally, we will reintroduce the E por thematic area fim, of climate peace and iremos introduzir a security área with colleagues temática Celi da Suleiman, segurança, climate and security paz risk e policy analyst clima. for UNDP Iremos Climate ver Hub, as and políticas Serena Arcone, capacity e development teremos Serena specialist for climate Acona and security para risks with o UNDP Climate Hub. capacitação, And they will que discuss trabalha how com climate a change PNUD. can interact Iremos with discutir conflict como é dynamics, que livelihoods,
as mudanças climáticas interagem com as novas tendências e como é que as soluções da juventude podem contribuir para a resolução dessas questões. Iremos ver e ter também uma sessão de perguntas e respostas. Sem mais delongas, temos esta agenda. Tenho o prazer de passar a palavra para para o nosso colega Omar. Obrigado. Muito obrigado, Asmil. Não sei se conseguem ver o screen que estou a partilhar, o ecrã que estou a partilhar. Sim, conseguimos ver, obrigado. Gostava de dizer olá a todos. Olá a todos, chamo-me Omar, sou técnico especialista de mudanças climáticas e também o ponto focal a nível da África. Desculpa por não poder partilhar a imagem, estou baseado em Marrocos. Antes de começar, gostava de agradecer aos organizadores deste evento que veio em um momento oportuno e que aborda também temas críticas e é um prazer estar partilhar as informações convosco e ter esta audiência especial que lida com as questões climáticas para que nós possamos ter a inovação e a energia liderada pela juventude para que nós possamos adoptar abordagens inovativas. Portanto, é uma honra estar convosco. Para esta apresentação, e mais uma vez, desculpa-me, irei falar, colocar muitos números e antes de ser ou antes de partilhar a questão da segurança, oceanos, assim como da moda, entre outras áreas temáticas, irei partilhar este tema em questão. E a área temática de hoje, estamos a falar da arquitetura e mudanças climáticas, focando-se na adaptação. Conforme podem ver na apresentação, temos a interseção de desafios que nós estamos a enfrentar em diferentes regiões, como África, e nós podemos ver um número crescente de cidades e de organizações, e também as questões climáticas que nós enfrentamos todos os dias. Iremos explorar de uma forma simples, iremos olhar também os argumentos, a relação da construção, infraestruturas, estradas, que são resilientes para mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, iremos ver como nós nos adaptamos às mudanças climáticas, assim como a questões de mitigação. Iremos começar com a apresentação, com algumas estatísticas, conforme mencionei. A questão da urbanização está crescente e a maioria das pessoas, como 4,4 bilhões de pessoas que vivem nas cidades hoje, e 70% dessas pessoas até 2050 estarão nas cidades. E, ao mesmo tempo, 80% do PIB da nossa economia é produzido por estas pessoas que vivem nas cidades. E, por outro lado, por causa deste aumento de produção econômica, temos também uma contribuição de 70% de emissão de gases a efeito de estufa. Isso também lida com a questão de energia global. Mas temos também uma questão reversa, e que com este aumento da população nas cidades, estas cidades ficam vulneráveis para as mudanças climáticas e os seus impactos. E, ao mesmo tempo, podemos ver como é que as cidades são centrais para
as soluções climáticas e adaptação. Before moving into that, and I would like to E antes talk de also entrar about mais em detalhe, gostava de falar também why we sobre need to link as, to national as strategies estratégias and nacionais societal e indices. como nós podemos Some ligar of you might as already estratégias be familiar nacionais with para what we refer to termos soluções. national A climate maioria de plans. vocês And poderão as you já ter see, some are not, but we poderá can ter focus visto specifically ações on a couple climáticas ou soluções a nível specific nacional. national climate plans. As you probably know, the Paris Agreement requires every country to Poderão submit ver an interim que contribution or a national climate plan podemos every five contribuir a years, nível nacional e isto pode ser outlining feito a not cada only 5 anos, objectives but also planificar objetivos mitigations. para And for an mitigação e analysis assim como de of adaptação. submitted E através plans, das nossas it's successfully análises dos increased planos interest submetidos, vimos que in isso tem urban aspect, aumentado but also the city as aspect, questões looking at urbanas, measures assim como das and actions cidades, e olhamos para as medidas e linked to things ações called que estão architecture and design of ligados ao que buildings. nós chamamos We'll not de just look at the design, but arquitetura e also concepção, energy, how to adapt mas to olharemos também para questões flooding and energéticas, disaster, como é que nós how podemos to adaptarmos às reduce the risk inundações, of como podemos weather reduzir hazards. So os overall, riscos das mudanças climáticas. we have done an Em analysis forma de conclusão, with our fizemos colleagues at the esta UNHCR pequena análise com recently nossos completed colegas da indices, PNUD and we see a balance between e nós mitigation and adaptation. vimos um Just here that equilíbrio in entre 2026, mitigação e there adaptação. wasn't a balance. There was more mitigation than No adaptation. But entanto, we're happy to vimos see mais that mitigação adaptation is taking center do stage que adaptação, overall, especially e for developing a countries. adaptação It's very tem important tido um to papel look at muito importante, em national particular nos mitigation, países but em nonetheless, desenvolvimento que não têm energy has contribuído muito also nas importance in mitigações. terms of No increasing entanto, a questão energética também independence é and also muito moving towards importante para sustainable termos solutions. independência e também Looking at termos governance soluções in different sustentáveis. governments, and this touches to Olhando para not just questões national de governments, but governação, subnational governments as nós well. não It's olhamos important simplesmente to make aos decisions governo related nacional, to olhamos para urban também design, governos linked to the a multinível infrastructure, etc. para a Another construção aspect de is infraestruturas resilientes. finance, and Outro very important here aspecto is é linked to road sector. finanças Here, para those cities lack adaptação climática a access nível to urbano. existing instruments in climate E finance. vimos que And há overall, uma we falta see de that acesso para estas emphasis soluções towards the inclusion e of well-developed temos urban measures towards uma national crescente climate positivo goals. em questões de medidas a I can give you nível here a very nacional. quick overview Conforme how it podem changed ver, from 2020 podemos ver como é que 2020 isso mudou submissions to dos 2025 submissions, an increase in podemos mitigation ver measures, as estatísticas e como é que isso substantial tem increase aumentado as in medidas mitigation de measures by 40 mitigação, 44, and the means of implementation, e which temos look os at meios de governance implementação que capacity olhamos building. para a governação e capacitação nas mudanças climáticas. Now, in terms of the topic of adaptation, we cannot Em decouple termos it de also from adaptação, disaster risk reduction. And não this is podemos why we deixar moved de fora a questão de desastres, into urgent porque action nós within cities. precisamos de ações The type of urgentes hazards we are dentro das experiencing in cidades. cities E range o from tipo extreme de choques que heat podemos waves, ver é a questão water do scarcity and calor. drought, flooding, Temos também infrastructure inundações, can lead also falta to de service água e disruptions. So seca, this is where we need to keep infraestrutura, in mind hospitals, e temos que ter em basic mente public services that will be os disrupted hospitais because of e extreme serviços weather. básicos que We são also see afetados sea level por rise and estes coastal eventos flooding climáticos. Temos being também o addressed aumento by do our nível do colleagues in mar, this a questão também das presentation. inundações a So nível da as in costa. conclusion, the urban areas do E concentrate para on concluir, a sustainable questão survival, and a nível adaptation urbano, nós is critical as concentramos nas well in climate questões policy and planning. nessas questões, e a adaptação é crítica e é prioritária para a planificação das políticas Now, just climáticas. to looking at the built environment and moving into the Olhando architecture também para a side, construção do nosso the ambiente built para a environment adaptação, in a nutshell is the physical interface between climate hazard and eh, human vulnerability, esta and an important delivery mechanism. é To um give you a mecanismo muito importante para a number and adaptação. figures, Só para termos we have seen the ideia, number of population that is temos visto o increasing número de in urban população que areas tem aumentado nas today, but also cidades projections to e hoje, 2050 mas também and as projeções 2050 para just for 2050 e até plan ahead. 2050
está muito perto, portanto, precisamos planificar e olharmos para esta implementação a nível da cidade, porque não é apenas para hoje, mas também estamos a projetar o que irá acontecer até nos próximos 20 ou 30 anos. A nível econômico, temos também impacto. Temos até 326 trilhões de dólares a nível global para a questão de valores de ativos, para que nós possamos ter infraestruturas resilientes, mas também para proteger o nosso ambiente. O número da população também tem aumentado, que estamos a ver aqui 1 bilhão de pessoas que vivem em centros de acolhimento sem construções regulares, daí a necessidade de termos políticas resilientes. Temos 800 milhões de residentes nas cidades, onde a ação tem sido ou tornou-se muito urgente. Temos visto também a questão de calor que tem aumentado e afeta muitas pessoas. Isto também aumenta o número de fatalidades, não só a nível das pessoas, mas também temos visto um impacto nas infraestruturas. E como é que nós podemos responder a estas questões? Primeiro, é termos uma concepção específica para estes eventos. Dois, é termos uma política climática e construir códigos que intensifica essa resiliência. Temos também ter soluções baseadas na natureza, como tetos verdes, florestas urbanas, entre outros. E por último, este não é especificamente neste âmbito, mas é muito importante termos esta ligação de planos nacionais climáticos com o NDC dentro do mesmo quadro. Para termos uma ideia, e mais uma vez olhando para as estatísticas que vínhamos indicando anteriormente, e há 20 anos os números eram menor e tem aumentado ultimamente em termos de frequência, em termos do nível de temperatura e do calor. Não irei em detalhes de um para um, mas iremos partilhar a apresentação depois para que vocês possam ter mais detalhes e como isso pode ser ou pode isso nos afetar. Em termos de solução, e penso que isto poderá também ser falado por nossos colegas. Temos visto estas soluções que já foram testadas dentro das cidades, a questão de climatização a partir de tetos verdes que reduzem a emissão do calor. E temos também a questão das inundações e tempestades. Temos aqui alguns exemplos de tempestades. Temos também temos muitas práticas que nós podemos investir, mas iremos também olhar o que podemos sugerir como inovações em termos de concepção e também com materiais que nos adaptam para estas mudanças climáticas. Também temos a questão do vento, ciclones, para a resiliência. Temos que investir em soluções efetivas em termos de quando se trata de secas e voltamos para a questão de planificação, onde precisamos ter capacitação dos
do gestor das cidades ou diretores para que nos ajudem a ter financiamento para lidar com as mudanças climáticas. Olhando para o número de políticas, estou apenas limitando alguns, pois esta é uma proposta inicial, mas olhamos para três aspectos. Uma delas é soluções baseadas na natureza, como tetos verdes e também infraestruturas que foram já testadas e nós devemos aplicar ou implementar estas soluções. E uma questão muito importante em termos de instrumento, precisamos de mecanismos de financiamento que são muito importantes. E vocês, como atores, como juventude, não precisamos simplesmente vir com as soluções, mas devemos nos envolver com os políticos para providenciar soluções. Muito obrigado. Iremos para a próxima apresentação. Thank you so much, Omar, for the great presentation. And I will now pass the floor to Samar Taha, who will also speak on architecture for adaptation from another angle. Samar, the floor is yours. Thank you. Thank you so much. Thanks. Hello, everyone. I'm a regional technical advisor supporting adaptation in Asia and Pacific for UNDP. Trabalho também para a PNUD. Permitam-me avisar-vos já que eu vou apresentar isto de um ponto de vista como uma trabalhadora em questão de clima, não arquiteta. Eu vou aqui partilhar algumas soluções que podem ser consideradas. Não consigo ver os diapositivos. Vou começar por reconhecer a apresentação e a relação entre a construção e as ações climáticas. Sabemos todos que infraestruturas são imensamente afetadas pelo clima, mas também temos de reconhecer que é um grande contribuidor na contribuição do problema em si. Podemos passar para o segundo guia. Existe uma grande contribuição entre o setor para as emissões de gás. Olhamos para 40% das emissões totais que vêm todas das construções e dos edifícios. Isto significa que é o segundo maior contribuidor. Não se foca apenas em ter a construção que possam ser resilientes ao clima, mas também temos de incluir estes fatores que podem, edifícios que podem ser reduzir a emissão. Isto contribuiu para cerca de 83% nas últimas décadas. Precisamos também contribuir e ver o que é que isto significa para as demandas que temos climáticas e as mudanças, a precipitação e padrões que contribuem para a seca, inundações e ciclones. Se passarmos para o próximo guia, só para explicar o que é arquitetura adaptiva climática, é apenas uma estratégia que nos faz construir de forma proativa aos riscos atuais climáticos. Isto para dizer que estamos a usar materiais e um desenho que pode ser resiliente aos padrões climáticos. Olhando para designs resistentes
a tempestades, temos janelas resistentes ao vento, materiais mais fortes que podem proteger a tempestades e ciclones. Em relação às estratégias de adaptação de calor, olhamos para estratégias como refletivos e ventilação natural, entre outros. Isto ajuda as casas a melhorar o conforto sem depender necessariamente dos ar-condicionados. Olhando para a proteção às cheias, às inundações, podemos ter sistemas de drenagem apropriados, casas elevadas que podem ajudar a minimizar os efeitos das cheias. Relativamente à perspectiva de conservação da água, temos de ter casas resilientes. É importante olhar para infraestruturas verdes como um fator importante. Temos certos aspectos da natureza que podem reduzir a velocidade em que se tem as cheias ou inundações. No próximo slide, vou detalhar alguns aspectos de design. Temos de ver os outros. O guia positivo a que me referia em relação ao conforto e regulação térmica. O nosso arquiteto, pensando nesta regulação térmica, tem de pensar na orientação nos edifícios, na ventilação diária, que é também muito importante na redução de acúmulo de calor em relação a sombras e superfícies arrefecidas, ajudam também em reduzir o calor. Isto é incluído na construção, mas também na arquitetura e no design. Temos de incluir materiais que possam regular e sejam perceptíveis a temperaturas. Olhamos também algumas soluções. Encontrei nas diretrizes. Algumas das soluções aqui que podemos ver são casas desenhadas para flutuar assim que os níveis de água estão muito altos. Isto permite que as pessoas podem se movimentar e sair. Outro tipo de design usa com fundações de betão mais fortes e permite a água de passar sem necessariamente afetar a fundação da casa. Isto ajuda imenso. Tem um outro design que pode ser considerado aqui, que é muito mais barato. Temos casas que podem ser reutilizáveis de materiais. Isto pode ser usado, são materiais reutilizados como pneus. Isto para contenção da água. Usa-se também planos específicos.
Passando para o próximo slide, olhamos para edifícios não como algo separado. Nós temos de pensar no contexto mais abrangente em que as casas são construídas. Se construímos no contexto propenso às chuvas, temos de olhar para fatores que vou aqui mencionar. Esta solução é extremamente importante para o ambiente, na redução principalmente da vulnerabilidade. Só para não tomar muito tempo, vou usar um pequeno exemplo aqui de uma cidade e reutiliza água das tempestades para reduzir a água das tempestades, que água pode ser armazenada e reutilizada no tempo de seca. Passarei para dois outros exemplos para o portfólio que temos de PNUD, incluído num de nossos projetos. O próximo diapositivo mostra o próximo exemplo aqui. É um projeto fundado pela EUF. Isto é uma técnica de construção que é usada, que já foi usada há cerca de 3.000 anos atrás, usada para a construção de tetos, sem ter de usar betão ou qualquer outro tipo de material. Esta construção inclui material local, como a lama, e permite uma melhor isolação. Olhando para estas técnicas, são sustentáveis se mantidas de forma própria. Isto providencia conforto, sustentabilidade, o material está prontamente disponível porque é barato, mas exige mão de obra. É fácil incluir este tipo de arquitetura, mas podemos incluir nas nossas soluções. A sua posterior comercialização. Temos um exemplo do Vietnã. Passamos para o próximo slide. É um projeto da GFS e inclui as comunidades costeiras em Vietnã. Tem dois aspectos aqui importantes. O primeiro é o design e a construção de casas resilientes à lama e a inundações. Olhamos também para a natureza que podem ajudar na resiliência e a custear este projeto. Olhamos para isto, temos alguns elementos no design das casas. Se forem a ver, temos cerca de 4.000 casas ou mais que foram já construídas. Estamos também a incluir a fundação. Olhamos para meio metro acima daquilo que é a norma para reforçar a resiliência. Temos os tetos que são resilientes a tempestades. Temos, por exemplo, o betão reforçado.
Alguns aspectos do design também é incluir um segundo andar onde temos uma plataforma elevada, onde as famílias podem armazenar todos os seus bens, isto longe de qualquer probabilidade de cheias. Ao pensarmos neste design, são baratos para incluir a viabilidade. Um dos aspectos que nós pensamos é o governo, algo que o governo do Vietnã incluiu é que estes designs s- são utilizados como política e código. Muito obrigada. Espero que isto tenha vos inspirado a pensar em relação a este tema da arquitetura e adaptação climática. Obrigada. Thank you very much, Omar and Samar, Obrigada, Omar e Samar, pelas apresentações. Foi muito interessante ver uma perspectiva abrangente em como a arquitetura são necessárias para analisar a climática. Também nos ajuda a elaborar respostas. Um resumo que, para quem acaba de nos juntar, nós vamos nos focar nos novos temas para o ano 2026. Estamos agora a incluir um. Nessa primeira parte, nós falamos sobre arquitetura e adaptação climática. Vamos olhar também para moda sustentável e testes. Teremos também um outro tema. Podem, por favor, escrever as vossas questões e teremos um colega a recolher. Na segunda parte, teremos mais outros temas, oceanos e economia azul, introdução também do clima, paz e segurança. Depois teremos outro tema que será apresentada pela Lana Thank you so Krieger. much. It's wonderful to be here. Muito obrigada, é um prazer Great. estar cá. So, as you will know, the size Como of the fashion and todos textile sabem, industry is significant. It is a o trillion-dollar tamanho industry that employs an estimated 300 e o million impacto people along the value chain worldwide, many of é whom are grande. women. And it A also maior parte contributes up to disso 10% é mulher e of isto global contribui para GHG emissions and 10% consumes das over 90 emissões trillion liters de of gás de water per estufa. year. Gás de estufa. You can pass to the first slide already. Thank you. Pode passar já para So, o ensuring greater segunda sustainability, greater apresentação. circularity, and greater inclusivity, with a focus on those most marginalized and vulnerable, Olhamos who are para often the engines aqueles of que this são industry. mais We can help tackle vulneráveis. the triple planetary crisis Podemos of climate change, nature and resolver biodiversity este loss, and assunto waste and pollution. Through this approach, alternative consumption usando esta production estratégia. pathways and new people and Podemos ter environment-centered rotas, business models can be podemos ter fostered, modelos and we can make significant centrados nas gains of pessoas, fostering the podemos ter SDGs. And this could look like ganhos from upskilling olhando and the creation of para green os jobs to ODS. better working conditions and healthcare. With greater consumer awareness on sustainable practices, Tendo we are mais witnessing increased sensibilização demand for das greater práticas, transparency and nós accountability. queremos And this often leads uma to maior evolving demanda para a regulations transparência e and increased responsabilização. environmental, Isto social and governance standards. inclui e nos leva à However, what we're seeing regularização is as the industry slowly e shifts padrões towards this greater sociais e da sustainability, governança. many developing countries in Mas particular olhando também will be unequipped para with este necessary aspecto, skills, technologies and muitos infrastructure podem to compete. estar com So there falta is de this risk equipamento that developing necessários countries and e communities may tecnologias be e left behind. infraestruturas. Therefore, Existem interventions países along e the value comunidades que chain podem must ser consider all the potential impacts, ignoradas. so both Por negative isso que and nós temos de positive, ter and ensure that the intervenções solutions que are incluam, que holistic, sejam mais and that they inclusivas, take into account mais the environmental, inclusivas. social and climate impacts along the Isto way. pode Next slide, please. assegurar
So os as we slowly impactos edge our way ambientais, towards sociais e a climáticos. more kind of sustainable, inclusive and ethical Se industry, olharmos para we uma must consider mais, how para, se changes will quisermos affect uma different indústria parts of the mais value chain to avoid any inadvertent negative impacts. sustentável, So, for nós temos de example, analisar increased regulations and os- standards can mean that a existing partners cadeia. may need time and support to improve their systems. So this could look like farmers and herders may need technical assistance to show evidence of sustainable sourcing practices. So they may need support with traceability technology, or they may need Podemos olhar support para with a capacity building tecnologia, for new practices. A For questão example, também da transitioning formação para to novas regenerative práticas agriculture for para organic a production. transição And many, almost all agrícola of them would e need support to produção access finance orgânica. to Precisamos help them de through this apoio para transition termos period. finanças para So this slide nos here ajudar only durante shows the value este período de chain, but of course, transição. elements like Isto design, leva também à inclusion, cadeia de consultants across valor the com a entire value chain and inclusão, e extends isso to consumer and ajuda a consumer toda a products cadeia also. de valor e Next ajuda slide, please. também os consumidores. Próximo slide, por So, favor. how is UNDP supporting developing countries in this Como é que transition? a PNUD We're doing ajuda this through a number of os países em means. desenvolvimento nesta The first transição? is Nós the estamos policy a support trabalhar to help nisso ensure e that key a aspects primeira of coisa circularity and é sustainability are included ajuda a in nível sectoral de planning. So, for example, as políticas Omar mentioned, through the para a national planificação, contributions. conforme Omar We mencionou. also provide technical support through projects, Trabalhamos programs, and também com accelerator labs, and apoio target técnico através specific de interventions at certain projetos points in the value e chain, as well as intervenções supporting value chain específicas dentro da analyses. cadeia de valor, assim como We also support apoiar a facilitating análise access to finance for more sustainable desta cadeia de investments. valor. E também And ajudamos a finally, ter through building inclusive apoio processes, financeiro so really através helping do ensure that indigenous processo and traditional practices inclusivo. are E able to certificamos que as amplify, populações of indígenas course, with são their free, parte informed deste consent. financiamento. Next slide, please. So here are some examples of UND Conforme podem projects, ver, temos UNDP um projects. exemplo And these range from de providing projeto support to PNUD. indigenous communities and Isto promoting the use of natural providencia habitats in the apoio likes of Indonesia, às populações providing support to indígenas herder na communities and Indonésia, promoting the sustainable também sourcing of a outras cashmere in Mongolia, comunidades para all the way to ajudá-las na Mongólia, por exemplo, upskilling in sustainable design and e strengthening gender também equality termos in concepção Paraguay. sustentável para a questões Next de slide, igualdade de please. gênero no Paraguai. And here in Timor-Leste, the focus is No really on supporting Timor-Leste, traditional nós livelihoods. So, focamos for example, the practice of weaving and nas preserving this vidas cultural heritage in the tradicionais textile e industry. também And in o Vietnam, patrimônio we also cultural. support the E no elimination of Vietnã harmful ajudamos chemicals from na industrial sectors, eliminação de including that of produtos textiles. So químicos. this is just a very high-level Isto overview é of some of apenas the o projects and countries that nível we support de in alguns this sector. projetos que estamos Next a slide, apoiar please. em diferentes países. So, as you know, as part of this call for Conforme solutions, podem it ver, e encourages parte innovation in desta community-based chamada de soluções, production, nós including the olhamos para questões de revitalization and produção sovereignty of traditional comunitária, a and indigenous revitalização textile e practices. a So this will questão também da hopefully autonomia de allow práticas applicants to really comunitárias. reimagine how Isto fashion is designed, facilita how os fashion is candidatos produced, para ver how it's como é valued, que and a how it's cared for. questão da moda pode And ser with this in mind, valorizada. I wanted to share two Tendo em companies conta that isso, have some of these gostava core de principles partilhar sobre at duas heart, companhias all the que while têm trying to nos support ajudado nessa resilient, questão. decent, E traditional este livelihoods, ajuda a and of questão de course, more responsible resiliência consumption e patterns. o So, patrimônio cultural disclaimer, this tradicional. is not an endorsement of these companies, but just some Não, examples to provide não estamos inspiration, should you need it when you're não submitting estamos your a solution. elevar So essas at Zazi, empresas, mas estamos a simplesmente a women-founded partilhar uma company, their experiência. pieces emerge from Uma empresa purpose-driven fundada por partnerships that involve mulheres, more than eles 1,100 começaram com artisans a spanning questão the globe. de So they really try parceria to fuse com diferentes time-honored grupos. traditional techniques with Eles modern concepts. usaram And this técnicas results in tradicionais garments com that os reflect conceitos a very rich modernos. tapestry of Isto cultures, reflete landscapes, a and riqueza da narratives that their escultura artisans e hold dear. narrativas sobre a Zazie also moda. embodies the essence of Isto genuine também collaboration leva and co-creation. a So essência they really de aim to colaboração foster an genuína environment e where colaboração. business growth Eles flourishes, as well tentam as harmony with the local levar environment, with ambiente ecosystems, with the seasons, and of olhando course with também the para o remarkable individuals who craft ecossistema all of e their products. também
os ofícios The second individuais. example is Christy O Dawn. segundo exemplo So é their Cristidão. initiative, Farm to Closet, A iniciativa is deles an invitation foca-se to wear your values. é um So convite here, sobre each onde é purchase que você helps poderá ser replenish valorizado. even more the soil Este and projeto sequester even more carbon, ajuda rather na than degradação do depleting the solo, assim soil como and na emissão de releasing more emissions. gases. This initiative has E nourished esta 292 iniciativa já acres of restaurou land mais de where their cotton is farmed. 219 acres de They terra use onde se vegetable produz o dyes, algodão. they use Eles block printed usam fabrics tecido using vegetal centuries-old e methods, também all in harmony with bloco nature. estampado And by manualmente. replenishing the soil, they E have com a observed that regeneração de organisms, solo, eles insects, observaram que animals, os all of this rich organismos, biodiversity insetos, has animais returned e to what was todos once que a chemically treated estes and very barren retornaram às landscape. terras que antes eram quimicamente So tratadas. here, indigenous practices of regenerative Portanto, as práticas agriculture and indígenas no traditional artistry contexto have de been combined and agricultura e implemented. artesanato So foram this has helped yield combinadas e regenerative implementadas. cotton. Isto It's brought down millions ajuda of tons of a CO2. It's população strengthened para biodiversity, usar and o it's algodão ensured that the farmers that are regenerativo, working reduzindo being milhões de financially toneladas de independent. CO2, e para que This esta juventude example in ganhe a sua particular, I independência find, financeira. provides Este a exemplo, beautiful penso illustration que of é interconnectedness uma and how the ilustração fashion and sobre a textile industry interconexão, has such sobre a a role indústria to play têxtil e indústria for da moda nature, for e o people, desempenho and planet. tem para a natureza, para as So pessoas, with assim this, como para o I planeta. wish you all the very best with your submissions Portanto, and look desejo forward to a seeing todos some of vocês boa the inspiring sorte solutions e that you create. espero ver Thanks so much. Back soluções. to you, Lakshmi. Obrigado. Thank you so much, Muito Alana. obrigado. It was very Alana, interesting to hear foi uma about how the apresentação farming muito fashion sector interessante is looking ouvir as across the experiências de value chain, diferentes and also the países indigenous and traditional e knowledge também a evidence that you brought to comunidade the indígena, assim presentation. como o conhecimento Thank you so local much. através da sua We apresentação. Por have isso, muito now arrived obrigado. to the Q&A, Já to the first Q&A session. chegamos Thank you everyone for na being primeira so sessão de active in perguntas the e respostas. chat. Muito obrigado a We are todos seeing many por terem questions sido coming in. ativos no chat. And well, let's take a look at them and pass them to the Iremos colleagues. olhar para algumas So questões one e of the first passá-los aos questions nossos that came colegas. in E a was primeira for the questão que architecture foi and for colocada adaptation era a presentations. questão So de Omar arquitetura and e Samar, adaptação. which one do Portanto, you prefer? Omar e Osama, One of you prefer to não answer, sei but the quem question is, prefere responder, mas a questão é a would building seguinte: an app that give a flood questão alert de and warning construção, fit within this thematic area, you será think? que And I'll a pass to questão you. da construção pode ser enquadrada alguma dessas áreas temáticas? If I may, I would say it's a question Diria to que é uma questão que the innovation challenge. But I would é uma say that questão this is not de in the desafio heart para a of inovação, mas adaptive penso que architecture. não It's é uma mostly arquitetura about early adaptiva, warning é muito systems. mais So a I don't know questão where do de you draw the line sistema de in the aviso innovation precoce. challenge for Não sei como é que instance. nós desenhamos a linha This para panel adaptar isso à would inovação, be much well suited to answer this mas question. penso que Omar poderá responder esta questão de forma mais clara. Thank you, Samar. Omar, are you Muito obrigado, Sama. Não sei with us? se Omar está aqui conosco. Would you like to address this Yes, question too? yes, Gostava de responder esta yeah. questão, Omar? I think Samar already Sim. Penso que Samar responded já respondeu à questão em termos de critérios de seleção. Nós precisamos argumentar just one a, aspect in a, terms tem- a área of temática que nós flood reduction and disaster risk reduction. estamos a nos focar. Apps are encouraged the use of AI as well. Talvez One of podemos them olhar também para a utilização da using inteligência artificial, que é existing uma das questões que podemos explorar e ver as experiências. Nós olhamos para soluções, por exemplo, ao sair do ensino secundário, temos uma mente aberta, portanto, temos que olhar para soluções vivas que
serão resilientes. Portanto, se tiver uma ideia, coloque-a no papel e argumenta como é que esta ideia pode ser ligada às áreas temáticas prioritárias para esta chamada. Thank you so much. Muito So we have obrigado. one more question, and Temos it's also também mais for uma questão architecture for adaptation. e também How tem a ver important is com local and arquitetura e traditional adaptação. building Como knowledge é when designing o quão climate importante adaptive é o architecture, conhecimento and how do local youth na integrate that concepção into their proposals? desta And adaptação for climática e Omar and como é que a Sama as juventude well, pode ser who have a integrada question nessas to answer. Thank propostas? you. Omar e Sama, por favor, Maybe eis a I questão. can go first, Omar, if I may. Talvez posso So I would say começar e it's Omar very virá. important. Local Diria que é and muito traditional importante architectural design a is very arquitetura important local because it's e usually é muito importante the most porque cost effective, the é, most socially acceptable, é and mais it econômico e mais really social. goes into the needs of the E society that também foca-se nas lives necessidades da in those areas. sociedade So, like, que I estão think relacionadas com esta área. incorporating these kind of designs is very Portanto, important. incorporar Actually, este nuclear walls, tipo de which design é muito use these importante. designs O uso that have been destes in designs use tradicionais que for many já years, estão na and comunidade há it mais showed tempo. that it's Isto very mostra também que it's very adaptive. It showed é, that é the uma cost questão effectiveness adaptiva part, e but também a questão the innovation econômica. part is to E a improve parte part inovativa of é melhorar, the mud bricks. So, like, the é melhorar a mortars in questão the da construção mud em bricks si. was improved a little bit to reduce the maintenance. Conforme So nós these kind podemos of aspects ver, that we need to estas look at. construções também How are reduziram a we questão going to de improve manutenção. on Portanto, traditional é importante design salientar elements, como é que nós traditional iremos construction melhorar as construções tradicionais approaches? Yeah, thank you. ou usando estas abordagens. Muito obrigada. Thank you. Thank you very much. Muito I will obrigada. also ask you a question, Tenho Alana, that mais came uma for questão sustainable fashion textiles. So the para a question indústria is, têxtil e de how can moda. A we, questão as é a como fashion é que a industry, ensure that juventude sustainability pode ter effort estas is also supporting the iniciativas e communities, certificar que traditional a residents in their sustentabilidade local needs ajuda as from a youthful fashion comunidades initiative? a Thank partir you. das iniciativas juvenis. Obrigada. Thank you so much, and that's a Muito great obrigada. question. E é uma questão And I think muito here the pertinente. most important E thing would penso be que to o mais importante include aqui them from the seria very a start. So when you're inclusão da looking at your juventude solution logo and no the design of início. your Assim que nós solution estamos a or the olhar nas different intervention soluções points throughout ou as the value chain, diferentes if you can intervenções durante identify esta all the cadeia de relevant valor, se nós stakeholders that your podemos solution would identificar affect todas as partes and you engage them from the interessadas very e start of the destacar a process to juventude ensure that their e voices are engajá-los heard, that logo their no concerns are início para que heard, that possamos their ouvir as ideas suas are shared. vozes, as suas This reclamações will e as make your suas solution ideias. a much more Penso robust que one, and a it will solução also seria help ensure the melhor e implementation também of your pode solution as well. assegurar a So if you implementação work in close das collaboration soluções with the propostas pelas juventudes. stakeholders, with Portanto, se nós Indigenous trabalhamos communities, com os atores, then comunidades this will help indígenas, to accelerate isto the poderia implementation ajudar muito of na your solution. aceleração da And of implementação course, one desta thing to mention solução. E also, claro, mais uma when coisa, looking at Indigenous or quando traditional olhamos practices and para methods, as it's very práticas indígenas important ou that tradicionais, these é are muito shared importante with que consent estas sejam from the Indigenous peoples, partilhadas com a and that they concepção das populações are indígenas. yes, like I said, part of E that conforme process from the dizia, very eles start. devem fazer parte deste I hope that processo helps logo no answer the início. question. Espero que isso tenha ajudado na resposta da sua questão. Obrigado. Thank you so much, Muito Alana and obrigado, Omar and Sama. Alana, Omar, Sama. Thank you again to the speakers and really of this Obrigado and a answering todos os also these oradores. questions and for
e pela resposta a essas questões. Estamos no fim da primeira parte. Irei passar a palavra à minha colega Lídia, que irá nos dirigir na próxima sessão. Portanto, Lídia, tenha a palavra. Thank you so much, Lakshmi. Muito obrigada, Lakshmi. Insightful segment. Foi Hello, segmento everyone. My name muito is Lydia importante. Abdullah Boa tarde a todos. I am with the Chamo-me Missile Climate Lídia Team, Bien, and now we'll pass o to the líder second da segment Youth of this for, webinar for of the Climate. webinar session. Estamos na On segunda on parte this desta second sessão segment, e we will nesta explore two segunda sessão related iremos areas. explorar So the duas first áreas one is ocean temáticas. and A blue economy. primeira It's one of é our oceanos leading areas. e economia The azul. second one is gonna O cover segundo climate peace and ponto security, where é a we're questão sharing de today with you. paz, So segurança, yeah, segurança this is exciting climática. segment. É And segmento so first, muito I would importante. like to Primeiro, introduce you gostava to de our first panelist vos for ocean and blue apresentar economy. ao We primeiro have nosso, o Dr. primeiro painelista, Tessa, que é a who is doutora the regional Magdalene, technical specialist for que water é técnica ecosystem and especialista a nível biodiversity regional in das Regional águas, Specific for ecossistema e Africa. So biodiversidade she will na share her PNUD insights on para a what África. it means, Ela irá partilhar os seus what we mean contributos by ocean and sobre blue o que economy, é how use can oceanos improve e the stability. economia Ocean has azul e como é que sustainable podemos ter livelihood iniciativas que and can poderão transform coastal ajudar na communities. resiliência climática e ajudar as comunidades Dr. Magdalene, I costeiras. can see Doutora Magdalene, you're here, so I tenha will a give the floor palavra. to you. And thank you for joining us again. Muito obrigado por juntar-se a nós Thank mais you uma so vez. much, Lydia. Muito obrigado, Good Lídia. morning, good afternoon, good evening, Boa tarde a everyone. todos. I'm excited to be here, É um especially prazer to share estar with aqui you convosco e some partilhar experience on algumas oceans and experiências economy. sobre oceanos Recently, e a few economia of you azul what e you ouvir think também as vossas about. contribuições sobre o que So we vocês go to the second pensam sobre o segment. nosso trabalho. Por favor, o segundo Yeah, you slide. may wonder why healthy Vocês podem até oceans se and perguntar economy matter, por que especially a questão dos oceanos e children in the economia world. azul So é importante oceans para and o blue economy matter desenvolvimento do nosso because mundo. oceans Oceanos e absorb economia azul 30% of são carbon importantes porque dioxide from human são estes activities. oceanos que absorvem mais Oceans de are source of 30% 50% of de all the dióxido de carbono oxygen that we e breathe. também Oceans é, capture é a fonte de 80% of 50% excess do heat oxigênio que from climate respiramos e change. captura também, Meaning blue absorve também economy is 90% dos very excessos de important sector calor. for E our a economia development azul é muito as importante it para o nosso supports economic desenvolvimento. growth. It is important for food Ajuda-nos a security, crescimento creates a econômico lot of e jobs também across the para a world. segurança It alimentar, regulates, cria it is muitos important also for empregos, climate é muito regulation, importante também human para a health, regularização for human climática health. Move e to the next também slide. para a saúde humana. Sometimes we may ask E às ourselves vezes whether ocean podemos nos economy is perguntar the a same questão thing da as blue economy. economia Those two ou terms are very oceânica e different. So economia ocean azul. São economy termos totalmente is diferentes. any Portanto, a economic economia oceânica, activity falamos de that takes place atividades in the sea, in econômicas the ocean, que and decorrem no mar e no uses ocean oceano resources e without usa os necessarily recursos being do sustainable. oceano While sempre a blue sem que economy esses precisam sejam is sustentáveis. No entanto, any a economia azul activity that é happens in uma the ocean atividade or que the coastal decorre no areas oceano or ou in na área freshwater costeira that is ou done in a more em sustainable águas way. I'll give you an e example. é feita de If we forma do oil sustentável. exploitation in the Se ocean, nós fizermos and uma then the exploração no activities oceano affect e as biodiversity atividades afetam a because of other biodiversidade, animals, seja ele that's not blue peixes ou economy, outros animais it's ocean marinhos, isto economy não é because this não é witnessing economia azul, sustainable. é Move to the next economia oceânica, slide. porque não é sustentável. Por favor, Yes, próximo so slide. also it is very Sim, important to know podemos ver the que é value muito of blue importante economy. saber I'm sure many of us have o been valor working on green economy, da economia which verde. Penso que a refers maioria to de nós tem trabalhado na economia activities azul, that que é happen a on questão land. de So when atividades it comes to what we sustentáveis que call the sea acontecem in the na ocean, Terra, sometimes it's mas hard quando for us to olhamos know para the o real que value acontece of no what is mar going in
nós devemos avaliar sobre o que está a acontecer. E a nível global, a economia azul tem contribuído para de 3,5 a 7% do PIB global. E também ajuda com 31 milhões de postos de empregos. E isto não é algo pequeno. Temos muitos postos de empregos no setor de pesca e também na cadeia de valor, turismo, conservação das áreas marinhas protegidas e áreas costeiras, no controle de poluição e também nas negociações marítimas. E também esperamos que com esta economia nós possamos criar mais de 3 trilhões de dólares até 2030. E isso espera-se que cresça com o tempo. E é um dinheiro que é injetado em diferentes países a nível de receitas anuais dos países e podemos ver o que acontece nos oceanos. E também esperamos que $1 investido na economia azul podemos ter um benefício de 5 vezes. Portanto, é um lucro de 5 vezes do valor investido. Gostava também de partilhar a abordagem da PNUD. Nós temos muitas iniciativas sobre a governação e o oceano e nós queremos fazer isso através da melhoria das políticas governamentais para os sistemas. A título de exemplo, a nível da África, temos Benguer, que é um sistema que apoiamos na sua criação para 3 países, África do Sul, Namíbia e Angola. E esses países têm trabalhado juntos na planificação sobre o que tem acontecido no oceanos que estes países partilham. E, em particular, como é que estes países podem planificar na pesca sustentável e controlar pescas ilegais e outras atividades ilegais e nas águas partilhadas. E temos também abordagem continentais e regionais, que trabalhamos com os continentes e as comunidades, e também governos nacionais, assim como a comunidade, para que nós asseguramos que tenhamos formações e capacitações a nível da comunidade. E também temos gestão baseada em áreas específicas. Nós valorizamos muito a questão da gestão de resíduos, entre outros resíduos que vêm do oceanos, assim como os produzidos na terra. E ajudamos na redução de efeitos de carbono, de emissão de carbono, e também ajudamos com a domesticação ou a aplicação das convenções internacionais. O que precisamos todos saber é que apoiando a economia azul não é só apoiar o SADG 14. Isto está ligado a outros ODS, por exemplo, as pescas sustentáveis. Temos também a redução da pobreza, reforçando também a qualidade da água. Todos estes aspectos são importantes quando se trata da economia azul. E nós esperamos que jovens empresas possam estar inclusos para abordarmos estes problemas nos diferentes ODS. Podemos passar para o próximo? Então, perguntamos por que a juventude. Nós estamos interessados sim na juventude, não apenas neste programa,
mas também em todos os outros trabalhos da PNUD, porque, como todos sabemos, a juventude inclui 50% da população e falamos de países desenvolvidos e 90% deste número total são dos países desenvolvidos. Falamos de a juventude são os solucionadores. Eles podem realmente ajudar em mudar as coisas de maneira positiva, especialmente em garantir que o conhecimento que nós temos pode ser passado para a próxima geração. Mas também a inovação tecnológica que a juventude pode desenvolver pode desenvolver, por exemplo, a aquacultura, assegurar, acelerar o desenvolvimento de energias renováveis, mas também desenvolver tecnologia marítima. Podemos passar ao próximo. Aqui tentei colocar algumas questões de direção que eu acho que podem ser úteis para vocês quando estiverem aqui a pensar sobre as vossas iniciativas e contribuições para certificar que possamos ter oceanos saudáveis e estratégias ao longo do nosso continente. Estava aqui a perguntar-me, uma vez que sabemos que muitos jovens estão dispostos em ser empreendedores, me perguntei como é que este aspecto pode ser promovido na economia azul. Já ouvimos falar sobre diferentes fatores da economia azul, mas também pensei sobre o tipo de ferramentas que podem ser elaborados para acelerar a ação e reforçar a resiliência das comunidades marginalizadas e costeiras. Outras áreas sobre o que podemos fazer sobre a poluição, a pesca ilegal e as ferramentas que podemos ter para termos, por exemplo, infraestruturas resilientes. O que é que podemos também incluir nas nossas empresas, nos nossos negócios, que podem ajudar os nossos países a acelerar nas contribuições da COP, por exemplo. O próximo guia. Tenho alguns exemplos de setores da economia azul que podem ver. Temos energia renovável, temos as pescas, aspectos também relacionados no turismo marítimo e costeiro, temos proteção ambiental, aquacultura, pesca sustentável. Temos muitos. E o próximo diapositivo também tem mais exemplos. Temos a restauração de como é que podemos também reduzir a poluição do plástico, como é que podemos assegurar que temos o controle da erosão, aspectos e materiais que acabam nos oceanos, nos mares, como é que podemos assegurar a restauração dos oceanos, a proteção costeira,
Como podemos, por exemplo, reforçar a infraestrutura das áreas costeiras? Como é que podemos incluir fatores culturais? Sabemos também da importância das comunidades indígenas. Olhando para isso, nós podemos ver que tipo de iniciativas, que tipos de negócios podem ser elaborados em torno desta área, podem ser viáveis. É uma grande contribuição em salvar e preservar os nossos oceanos. No PNUD, nós valorizamos conhecimento. Isto porque nós sabemos que conhecimento, não apenas de uma geração para outra, mas de um canto para outro, de um país para outro, é muito importante. Então, nós valorizamos isto e nós também sabemos que temos de aprender a partir de boas práticas, podem também melhorar o nosso trabalho na conservação dos oceanos. Coloquei também uma foto dos líderes africanos, a- enquanto eles partilhavam as suas aspirações em relação à economia azul. Isto foi ano passado. Nós tomamos uma abordagem continental em torno da economia azul, a estratégia africana. Discutimos as prioridades e quem que deve providenciar apoio, incluindo a Comissão Africana. Isto já se desenvolveu uma estratégia africana da economia africana, também o papel da União Africana, os papéis países africanos que estão dispostos a desenvolver as estratégias de economia azul e as políticas. Isto são implementadas no terreno, a nível da sociedade civil e para a juventude. No ano passado foi muito interessante porque aprendemos muito a partir da juventude. Os que estiveram presentes nessa apresentação, durante esta conferência, tivemos em Angola, em julho, teremos a terceira edição da Economia Azul, onde teremos um segmento para discutir as prioridades, mas também ouvir da juventude e as diferentes partes interessadas do continente para assegurar que as ações da economia azul estão a um nível acelerado. Caso tenham perguntas, podem partilhar comigo, com a equipa da Lídia. Aqui também já forneci-vos com documentos principais para verem o trabalho da PNUD relacionadas aos oceanos e à economia azul. Temos Ocean Promise, é um documento inteiro. Podem ver aqui neste link. Temos também a Seeds Offer, como é que a PNUD está a abordar problemas que são específicos para ilhotas. Temos Global Fund for Coral Reef para a proteção das zonas. Temos aqui também o link. Temos também o Ocean Innovation Challenge. Partilhei de algumas edições. A juventude participou na expansão destas iniciativas.
E o programa se expande ainda e espero que possam se juntar. Só para que saibam, em África temos um programa de aceleração a nível continental para quem trabalha para o centro oceânico. Saibam também que temos uma plataforma e um fórum que será realizado em 2 semanas. Temos a participação da União Africana e da PNUD. Caso não saibam, deixar a oportunidade, podem se juntar porque é muito importante. É um fórum que ajuda na capacitação e foca-se na economia azul em África. Muito obrigada, Lídia. Wow, Passo a thank you palavra. so much, Dr. Madeline. Muito Thank you obrigada, so much. That doutora was such a Madeline. comprehensive presentation. Foi uma apresentação Starting bem by explicada, really clearly defining ocean economy, começando and pela then definição what da it means economia by blue azul, economy, what is the difference, how can young a people can economia also take oceânica, part como é in que this a large juventude pode se economy, juntar also sharing us a multiple resources. esta So thank you iniciativa. so Temos much, também Dr. Madeline. muitos My colleagues recursos. have already pasted all the Doutora resources we have shared. Madeline, And for everybody who's here listening in, para, if you have any questions for se Dr. Madeline, estavam aqui please a put your escutar, questions para on quem the estava a Q&A, escutar, pode and partilhar as we suas will collect them perguntas and answer by the na end sessão de of this questões segment. e perguntas e So vamos now, without aportar further isto ado, I am no happy final da to invite my apresentação. colleagues, Vou Sally convidar Sweeney and agora also minha Sarana colega Arcone, who will be Sarana presenting the climate peace and security part. On this segment, Serena we will para cover a what apresentação it de means, clima, paz what e the segurança, o que é que interrelation between isto climate change, like significa, qual é a economics, security, ligação, the nexus between these three will be covered, and how a ligação what is entre the role of esses young people in três climate peace and termos security e a nexus. inclusão So, da without juventude. further ado, I will give it the floor to Sally, which Passo will a be palavra followed by para Serena. Sally Over e to you, depois Sally. Serena. Passo a palavra para Sally. Great. Thank you so much, Lydia, and thank you Muito to all the Youth for Climate obrigada, team. It's really Lídia. great to Obrigada have a the opportunity todos, to colegas. present to you all Fico feliz em saber online, que tenho esta oportunidade de especially estar aqui climate peace and convosco security, which online I think is a para really falar interesting sobre clima, paz e space segurança. É and um an tema. emerging area of work. We're really excited as well that this is now our second year of doing the Youth for Climate proposals after a very successful first year. So really big thanks to the Youth for Climate team. Maybe I'll jump to the next slide and kickstart what climate security is, or maybe we'll go to the next one. I'm Podemos conscious of passar para o time, próximo, so que é with during my positivo. tea, thank you. Tenho So noção to do give a very tempo, quick overview of climate então peace and terei isto em security, I think consideração. at its essence, what climate Podemos peace and ter security uma looks ideia at sobre is clima, how paz e climate segurança. change Segurança interacts with climática fragility, é olhar conflict, para social como instability, and isto social olha para a cohesion, but also fragilidade vice versa. e So instabilidade how social climate change can be a threat multiplier em and exacerbate contextos existing afetados. tensions in Isto pode fragile and ultrapassar conflict-affected contexts. níveis. We see this through how climate impacts such as droughts, floods, land degradation, sea level rises, just to name a few, can intensify existing social cohesion, economic and political pressures. We also see that with these pressures, it can also increase a competition over resources, displacement, fuel local tension, and specifically in these fragile and conflict-affected contexts. So if we go to the next slide, we'll see that Olhando para o this map I think is próximo really guia great, positivo, where nós we see podemos ver climate exposure and fragility que moving temos forward. uma exposição climática e risco de 2008, fragilidade. 4 billion E people lived in climate estima-se vulnerable que contexts. bilhões And we de can see that pessoas these massive vivem hotspots are em sub-Saharan zonas Africa, vulneráveis Sub-Saharan e, Middle em East, Southeast particular, Asia, South Asia, small island developing states. a África And if we both subsaariana overlay that e with the Médio blue Oriente. there, we E also se see nós that these olharmos countries para are isso, also nós some podemos of ver que estes the países most são affected by alguns dos conflict, países mais or other types of afetados pelos fragility. And so they're very conflitos e pelas vulnerable to fragilidades.
Portanto, eles são vulneráveis para os impactos das mudanças climáticas. Tem também as questões de limitação em termos de recursos e também a sensibilidade climática, a questão da agricultura e pastorícia. Nós podemos ver esta interligação. Se nós passamos para o próximo guia positivo, nós podemos ver este mapa. Não irei falar sobre muitos detalhes, mas se nós podemos ver, conseguimos ver que a questão de deslocamento é um aspecto que afeta a paz e segurança. Isso aumenta as tensões sociais e outras vulnerabilidades, em particular a vulnerabilidade de exploração da juventude em diferentes contextos. Tendo em conta com isso, nós podemos ver como é que entendemos os riscos da segurança climática. Mas o que nós podemos dizer é que como é que podemos examinar a longo e curto prazo os impactos climáticos, assim como os conflitos para a estabilidade climática. E também avaliamos a interseção climática e os riscos para a questão da segurança e estruturas governamentais e dinâmicas sociais. Depois analisaremos como é que as mudanças climáticas e os conflitos têm disruptado o acesso a recursos naturais, assim como a vida humana. Para uma melhor compreensão como é que clima, paz e segurança podemos ver no próximo guia dispositivo, podemos ver como é que isso é compreendido a nível global. É muito importante como é que isto tem sido articulado a nível de fóruns internacionais e multilaterais. Temos aqui o Conselho de Segurança das Nações Unidas em 2017 e também o estabelecimento de mecanismos de mudanças climáticas, que são iniciativas entre as Nações Unidas e também outros departamentos e, de uma forma coletiva, nós trabalhamos nessas iniciativas com diferentes países. Mas também para a questão do COP27 e COP28 e depois COP29, onde clima, paz e segurança têm interessado os países para que isso fosse discutido, em particular os impactos. Isso, voltamos ao 2008, quando foi feita a declaração sobre a paz e depois o COP29, onde falamos sobre a Academia Climática e de Paz. A nível regional, temos a União Africana que estabeleceu uma posição sobre paz e segurança. E também temos a Declaração de Boi, que identifica mudanças climáticas para a questão da vida das pessoas. E, por fim, temos algumas políticas a nível nacional para integração e alinhamento. Em alguns países têm planos diretos nacionais, mas temos uma parte interessante em que o clima, paz e segurança têm contribuído e têm começado a ser incluso nestes órgãos. Isso pode nos dar ideia de espaços onde esta questão é discutida. E o mais importante ainda, por que a juventude é importante no clima, paz e segurança? Para responder a esta questão, temos mais de 700 milhões de pessoas de 15 a 34 anos e tem sido
afetado pelos impactos destas questões climáticas. Portanto, a juventude deve ser o centro na tomada de decisão e como é que nós lidamos com estas questões ou estas questões de clima, paz e segurança. Podemos ver também que a juventude tem lidado com a questão de exclusão e marginalização na tomada de decisão. Tendo dito isso, nós podemos dizer que a juventude tem representado uma força para a resiliência. É importante ver como é que nós podemos integrar a juventude e termos uma governança inclusiva para que possamos ter uma sustentabilidade a nível comunitário. E a juventude é agente de transformação. Nós podemos ver muitas iniciativas a nível local e também novas abordagens para cooperação e diálogo. E penso que devemos sublinhar, e para mim é muito interessante, e as estatísticas dizem que a maioria dos programas a nível dos países em que trabalhamos, vemos que 60 a 70% da população está abaixo da faixa etária dos 30. Portanto, devemos ter consciente do que eles são. E esta é uma parte crítica para certificar que a juventude está no centro das discussões. E, conforme mencionado, tem algumas barreiras, como alto risco de exposição, e também temos um potencial que ainda não foi aproveitado. E como é que nós temos resolver os problemas da juventude? Isso acontece em diferentes espaços. É daí que nós podemos ver a questão de clima, paz, segurança e soluções lideradas pela juventude. E temos algumas iniciativas que nós vimos no ano passado e todas as submissões era muito inspirador ver as ideias e abordagem e parceiros que foram trazidos em diferentes propostas. Por isso estava muito interessado nessa questão de clima, paz e segurança, porque era sempre inovadora, devem sempre ser inovadoras nas vossas abordagens. E como é que nós podemos ajudar as nossas comunidades a ter acesso e construir algo que nós podemos trabalhar juntos? E algumas das candidaturas que nós vimos é a questão de integrar as organizações. E foi muito bom, e a maioria de nós, nesta área temática, eu penso que uma outra proposta que foi interessante é a integração de todos os programas que nós tivemos na questão de moda sustentável e como podemos ajudar a comunicar algumas consciências das nossas comunidades e como é que estes podem serem pontes para a coesão social. E penso que, espero que seja muito bom para a questão de clima, paz e segurança. Olhamos também para o âmbito para 2026, algumas das áreas que podem olhar para as vossas propostas. Irei convidar a minha colega Serena para que possa vos apresentar estas áreas temáticas. Muito obrigado, Sarina. Muito obrigado a todos e boa tarde. É um prazer estar aqui convosco. Já tivemos uma visão geral, podemos agora olhar para a questão prática e implicações para a questão de concepção, para esta questão de clima, paz e segurança, para que isso tenha um grande impacto. Não podemos voltar ao guia positivo anterior para darmos uma visão como é que nós podemos ter uma abordagem da PNUD para soluções climáticas da juventude.
Muito obrigado. E nós podemos tentar fazer um resumo. Penso que isto é muito importante ver as opções que podem inspirar a concepção das intervenções da juventude. E o que nós podemos ver, primeiro, é uma questão mais básica na questão da prevenção de conflitos, que são abordagens mais tradicionais. O segundo é como é que nós podemos incluir a competitividade, esta consideração positiva no Fórum Internacional para promover mitigações com iniciativas locais. O terceiro é a questão da interseção e como é que nós podemos integrar este aspecto para usar abordagens tradicionais e ações de forma que poderá gerar o que nós chamamos de clima, paz e segurança. E como é que nós podemos integrar tudo isso ao mesmo tempo? Aí que isso pode criar um ambiente positivo para a consolidação da paz. E o que eu achei muito interessante é uma dimensão além fronteira e como é que nós podemos resolver estes desafios, como é que podemos resolver esses desafios para comunidades que estão perto das fronteiras ou sub-regiões, porque eles têm enfrentado desafios. Próximo diapositivo. Conforme podem ver, vocês já têm uma visão geral e podemos fazer um pequeno resumo sobre esta área temática para considerar nas vossas intervenções. E primeiro, temos estas dimensões que nós achamos que têm a ver com a questão da vida, assim como a gestão de recursos, mas também temos a questão de como podemos focar na monitoria climática, assim como sistemas de aviso precoce. Uma outra questão é a prevenção. E isto inclui as comunidades onde os desafios climáticos criam riscos para as juventudes e a juventude pode criar bases para a sua resolução. E também podemos olhar para a mobilidade e temos que olhar para os riscos assim como consequência de deslocamentos causados pelas mudanças climáticas e como podemos considerar isso. E também podemos ver a questão da mediação e coesão social. E uma outra área que é muito interessante que é conectada à apresentação vimos anteriormente, é a questão relacionada com oceanos e zonas costeiras. São riscos e como é que as mudanças climáticas têm afetado as comunidades que vivem na costa e como isto pode ser integrado na questão de clima, paz e segurança e como podemos resolver isto. E, por fim, é o uso da inteligência artificial, a tecnologia e como é que estes riscos tecnológicos podem serem solucionados e para a criação de resultados de clima, paz e segurança. E também iria focar nesta questão porque, conforme mencionado pela Serena, tivemos o primeiro concurso e um dos desafios era a questão de intervenções. E como podemos fazer isso? Nós podemos dizer que os riscos são diferentes dependendo do contexto. A forma como o clima apresenta riscos para clima, paz e segurança num contexto é diferente do outro, portanto, é importante conceptualizar a nossa intervenção. Então, nós podemos olhar para alguns riscos climáticos específicos, como seca, ciclones, inundações e elevação do nível do mar. Isso podemos também olhar para outros eventos e conseguir entender quais são os riscos
ou como é que isto pode afetar, quais são as vulnerabilidades neste contexto. Daí que temos a resposta para as dinâmicas comunitárias, daí a diferença entre diferentes comunidades. E daí poderão fazer uma concepção para ver se esta conceptualização é relevante ou não. E também como nós podemos ver como isso se adequa à questão de clima, paz e segurança. Começando desta parte, podemos ver algumas dicas que poderão vos ajudar na identificação do impacto, da relevância e que poderão criar um impacto que é durável. E isto é o papel da comunidade. Temos que engajar a comunidade e isto também devemos reconhecer o papel da comunidade na identificação dos seus próprios riscos e suas respostas, porque a maioria das vezes a comunidade já sabe sobre os riscos, daí é importante que eles nos ajudem a identificar por si estes riscos e também olhar para as práticas, assim como os conhecimentos locais que a comunidade tem. Daí que nós conseguimos preservar o conteúdo local e criar esta sustentabilidade e também gerar um impacto que é mais grande que a intervenção em si. Mais importante ainda é a questão da consideração da intervenção, onde nós podemos começar pequeno e pensamos grande. Daí que nós podemos pensar como é que esta intervenção pode gerar um impacto positivo e também é algo que podemos começar a pensar durante a concepção da nossa ideia. A questão da inclusão também é muito importante e neste aspecto daí precisamos ter um poder dinâmico local que precisamos implementar a nível local. Daí que é muito importante, pois temos poderes dinâmicos diferentes em diferentes contextos. Aí considerar o papel dos líderes locais e soluções locais que podemos ter é uma forma que poderá ajudar a gerar um impacto muito positivo. É aí que mencionamos a questão das organizações locais e devemos especificar como isso pode ser feito. É muito outro importante também quando falamos também sobre a segurança, paz, é algo que a nossa mente sempre pensa muito grande, mas na realidade são questões bem contextualizadas num determinado local. Daí podemos especificar um certo resultado, assim como a comunidade e os desafios que enfrenta. Isso poderá nos ajudar na criação de uma resposta que dá para medir e criar um impacto a longo termo. Também a questão de representação geográfica, vermos como é que diferentes soluções podem ser implementadas em diferentes contextos. E, por fim, é algo que vocês devem ter ouvido e não posso repetir mais, é a questão de inovação. Pense fora da caixa, adicionar um valor para a comunidade, é como é que nós podemos gerar um impacto se mesmo tivermos recursos limitados. Devemos também pensar na questão de conhecimento e o impacto, porque a inovação tem diferentes formas. Pode ser na introdução de processos, de algo que não estava na comunidade antes. Daí que ao pensar sobre inovação, devemos pensar sempre fora da caixa. E é um valor adicional que podemos gerar nas nossas intervenções. E para o último que é positivo, é a questão de coletar recursos importantes. É muito bom e adicionamos que temos materiais que são disponíveis para vocês e vocês poderão usar como referência na concepção das vossas propostas. Muito obrigado.
Thank you so much, both of you, both Sally and Serena. This was such Muito a obrigada, very clear Serena. presentation, and I am Tivemos sure também uma most of our apresentação bem participants clara. here have a better understanding of the need to Acredito speak que of os peace and participantes aqui security. já têm mais And uma also when ideia em you've spoken, relação a like you clima, said, paz e young segurança. people Como are disse, os affected jovens by the climate são risks, afetados but at the same time, there are pelos also riscos climáticos, transformative agents and also solution mas também builders são and innovators. solucionadores. So this is quite a good takeaway for all of us. And there was a lot Então, of é questions esta ideia que here nós in the podemos Q&A tirar and in the chat, nesta but apresentação. Temos que ver I will select few questions here Vou that selecionar for algumas the participants here, perguntas, I would also encourage them to go mas to the Copenhagen Solution encorajo Guidelines and que read some os of the participantes specific possam areas ler we already put on as the corporate solution, diretrizes. and Temos also the presentations alguns they aspectos que já just foram shared incluídos. answered most of the questions which were asked a bit before. As, So em that's really relação nice, a and perguntas que please já know that foram we will colocadas share antes, both the recording and the presentations on the podem Use4Climate ver também a platform apresentação on the e GitLab a webinar page. gravação So you também can na always nossa go back and página refer before do the corporate webinar. solution closes. So thank you again, colleagues. This was Muito such an obrigada, interesting colegas. presentation. Thank you. Foi uma So apresentação Miss is the interessante. question from the ocean and blue economy, and then I will come back to Começando the CPS começando com a part. questão relacionada aos Madeleine, oceanos e are a you with us? economia azul, Yes, I see you, Madeleine. doutora So Madeline. we have selected like 3 questions for you. Selecionamos I put them 3 here. So one questões. participant was very much interested in Participante working on plastic pollution gostava in de coastal trabalhar communities. sobre So as comunidades e a do you have poluição de any plásticos. recommendations for you for the Quais são person as who's asking this recomendações on how to pursue this type em of work? como That's the first realizar question, este and tipo de there is a second trabalho? A one which primeira was pergunta e a segunda, being posted on the chat. So a que lot já of foi people were colocada no asking if nosso you could tell us a little bit chat. more about the Você event in poderia Angola, detalhar um bocadinho and mais sobre o if you could say a little bit about evento que that, será and realizado em Angola? I will come back with the third question, E maybe after the CPS depois question. voltarei Over to you, para Madeleine. apresentar a terceira Thank you questão. so much, Lydia. Muito And obrigada, thank you, Lídia. participants for the very good Obrigada questions. pelas The question on perguntas. plastic, yes. A pergunta relacionada à UNDP is poluição do very committed to plástico, really PNUD tem reducing um plastic engajamento pollution. And intenso na address redução de it in plástico. connection with another question I saw under the chat box where E someone was para saying responder a outra he's pergunta que eu working vi no on, chat, I think, para ver quem está Niger a trabalhar, acho que é basin. Niger. In Niger River Basin on something I can't Temos remember o what. rio And he was da asking Niger. whether what is happening in Perguntou-se freshwater and o on que tem lands connected what is acontecido happening in the ocean. And I was no able to say oceano yes, e o que tem that acontecido no it is terreno. very, Qual é a very relação? important to Sim, é link muito what importante happens on relacionar o land que and acontece the no impact that it terreno, o impacto puts on que oceans. coloca And nos I would oceanos. introduce maybe something they can Vou look for, apresentar what algo means que and how it is podem applied, what ver we os call meios, como é source aplicado, to o sea que eu approach. It chamo means de there are abordagem sources of fonte water. ao oceano. That's where Temos as pollution fontes, starts. temos People can a, put onde water a bottles, poluição começa. plastic Temos bags, as whatever, garrafas, in temos rivers. Or os when the sacos rain comes, plásticos. it can E wash quando all of those temos a chuva, plastic isso pode waste levar into water todo este bodies, resíduo and they end up in para the ocean. os So oceanos, that's para os all lagos, para connected. os We rios. need E isto to também está relacionado. E reduce podemos pollution também at the source to dizer que make sure temos that de our oceans reduzir a are poluição healthy na and clean. fonte para And assegurar que os yes, nossos work oceanos estão on plastic limpos. reduction in the coastal E area isto also is a very inclui good a one to look redução nas into. zonas, a Here, redução as da I produção said, de plástico nas integration zonas is very costeiras. important. And I Como eu think disse, Lydia integração and é her um aspecto colleagues importante under e Youth eu for acredito que a Climate Lídia e os outros initiative, colegas you are giving them e a guidance iniciativa on Youth for how Climate the têm initiatives dado should really direções em como contribute to ter, a good number como of focar as SDGs, not only iniciativas one SDG. para a So that's why it is contribuição very important dos to look at ODS. integration. É So if muito we importante reduce pollution incluir in the esse coastal aspecto da areas, integração, how olhando does it para benefit as the zonas costeiras. communities Como é que isto around your beneficia as project? And comunidades how em does it torno do seu bring a projeto? E positive como é que impact on isto biodiversity in traz the coastal um areas, impacto but also positivo in the para ocean? as zonas costeiras, Thank mas you. também para os And the oceanos? second question is how Obrigada. young Para a people can segunda join
questão, como é que podem se juntar à terceira edição que teremos em Angola? Assim que tivermos a assim que tiver um documento pronto, vou partilhar com a líder e poderá participar com os demais participantes do webinar. Of course. Thank you, Madeline. Maybe this is connected, so let me finish here, Obrigada, and I'll go Madeline. to the climate peace Só and para security. terminar, So we also have other questions regarding temos if outras perguntas freshwater cities, lake and relacionadas rivers are also considered as blue economy. a saber se certos lagos podem ser consideradas economia azul. Se olharmos para a África, sim, podemos considerar. Para, por exemplo, a América Latina, as Caríbias, mas a África, em específico, para a estratégia da economia azul, inclui também o que acontece nos rios, nos lagos, assim como os oceanos. Muito obrigada. Thank you so much, Madeline. So, Muito obrigada, Madeline. if you have more questions, please Caso put them tenham in the mais Q&A and on the perguntas, chat. podem colocar Even no though chat ou na we finish seção the de webinar, perguntas we e can make the respostas. Assim que questions and terminarmos put them on our FAQ o page on webinar, the Institute poderemos Climate platform. colocar no So, na nossa if you have more plataforma. questions, please keep them Caso posted tenham there. Now perguntas, moving to the climate peace and podem sim security. incluir. Em There relação is a multiple clima, paz e questions. I'm segurança, gonna temos pick two of várias them and perguntas, mas vou ask selecionar algumas. now. So, the first question was Uma what is delas, a one thing young primeira, applicants é should consider when qual é designing a project o that addresses aspecto both essencial que os climate participantes risks devem and peace building at considerar community level? para olhar para And then maybe I will go to the as second comunidades a question nível, after this. para, para olhar para uma iniciativa a nível comunitário. Maybe I can jump in here, and Serena, please jump in for what I've missed. Posso I think some of responder the eu? things that could, when looking at the community level, so Algumas to das coisas que understand the podem question usar from the climate em relação à comunidade conflict side, para the key elements. os I aspectos think firstly principais. it's to really understand Primeiro tem de what are the kind of compreender key livelihoods that quais those são communities os meios de are subsistência reliant on. dessas What are comunidades, the social kind of quais são dynamics within that community? So, as who's living dinâmicas there? What are the sociais da demographics? What is comunidade, the makeup in that community? como é que What is the sources vivem of na income? comunidade, What are the quais climate são as fontes de rendimento shocks that they are e os feeling or could choques feel? que And then seeing têm whether sentido there's ou podem sentir, a kind of intersection between the olhar two. para And I esta think once we intersecção entre os start dois, actually exploring these different ou começar a explorar spaces and trying to estes understand, aspectos especially for the diferentes e peace building tentar ones, entender where did a conflict begin? How, onde what is é que o understood as its conflito central começa driver? And then e when you explore these qual different é o aspecto que components, you start to conduz. see that there's Assim que se actually a entender linkage estes aspectos, podemos these or entender an overlap a of some intersecção of these issues. So I hope that's nestes a helpful problemas. response, but Serena, Espero please que feel free to tenha jump in. respondido, mas Serena pode também ajudar. Happy also to complement. I think Sally was Gostava também de elogiar a Sally, foi uma ideia. Estava mais olhando. Temos um slide que mostrou isto especificamente, é olhar para o contexto e perceber as diferentes dimensões de como isto se interseca e qual é o impacto do clima. Como é que vemos os diferentes tipos de riscos, mas também as dinâmicas diferentes. Como é que os países podem prevenir a ação climática? Entender o problema é o primeiro passo. É como podemos elaborar uma resposta a nível local. Espero que isto tenha ajudado. Thank you both so much. So there was one more Obrigada. question regarding Tenho mais this uma specific pergunta area. So em they're relação a asking este if climate tema repair and water específico. security fall under climate peace and security domain. Como terminar, Thank you for that question. I saw that, and I think como it's a really important question, and again, eliminar o aspecto complements de maybe the segurança. previous speaker as well. But and I think water is a common As a águas trend that comes out of a lot são of uma different business through the tendência program
grande em relação aos programas de segurança, mesmo que não esteja incluso, podem encontrar aspectos relacionados. Então, podem perceber qual é a importância da água nestes diferentes contextos e é um aspecto importante a considerar. Okay, thank you both so Muito much. Thank you, obrigada. actually, Obrigada thank you, às everyone. duas. Obrigada a todos. This was such a very insightful session, honestly. Tivemos uma And thank you for sessão preparing, for coming in and staying with us produtiva. for Obrigada 2 por hours. terem se This is juntado e ter ficado very conosco much por appreciated. estas 2 horas. Yeah, we have collected all the questions, like I mentioned before, Nós and any coletamos questions todas that as we cannot cover perguntas. right now will be posted on the FAQ page. My As que colleagues não will podemos paste responder the aqui FAQ serão page for you, publicadas so you can go and e refer to them. respondidas. And we also have one more deep dive webinar coming up on Temos Thursday, which will também, cover teremos inclusion outro in climate action. webinar So we'll na cover gender quinta-feira. equality Faremos and sobre a also indigenous inclusão do peoples, inclusion and gênero, a indigenous knowledge. população So make indígena e sure that you are inclusão. registered and attend. Certifiquem I que hope estejam see todos everybody registados on e Thursday. teremos So ver, maybe before I estar go, com todos, estar just to give juntos you na quinta-feira. some additional points on what kind of resources exist for the Algo applicants. a First of all, acrescentar the aqui, Profit os Solution Guidelines. aspectos Please make podemos, sure to refer to that as your main podem ver guidelines. podem Second, the referir-se FAQ também page for any questions às you have. diretrizes, If your answers are not aos covered demais there, you can put documentos. your questions on the comment section. You Podem can colocar also as keep an eye on the Youth for vossas Climate questões Participation na page for seção the de upcoming comentários. one-to-one mentorship program, which will be Teremos delivered by programa de online mentoria volunteers. para os And we nossos also will share voluntários. one more learning opportunity, which is the Climate Catalyst Vou Mentorship partilhar Program, também a which is próxima delivered in oportunidade partnership with de UNFCCC's aprendizado Youth que for teremos. Capacity program. We will Temos o have a programa project de design bootcamp, capacitação. so make sure you registered and you have started the Certifiquem que onboarding estejam process. todos So yeah, registrados e this was comecem from o us for processo. now. I would É like to thank tudo you do for nosso everyone here and have lado. a Gostava de wonderful rest agradecer of a day or todos. evening, depending on where you are. Desejo-vos uma So boa yeah, thank you tarde everybody. ou noite, dependendo de onde estão. Muito obrigada a todos. Thank you so much, Lydia.